Mochila nas costas e pronto para viajar? Então prepara que vem aí mais um Channelcast da Australia Channel. Olá, meu nome é Ana Luísa. E eu sou a Fernanda. E esse é o primeiro podcast da Australia Channel. Para quem ainda não nos conhece, somos uma agência de intercâmbio na Austrália. E hoje vamos falar de um tema super polêmico: os mitos e verdades do porquê contratar ou não uma agência de intercâmbio. O tema agência de intercâmbio é um dos tópicos mais falados quando o assunto é intercâmbio. Surgem milhares de dúvidas e especulações sobre se vale a pena ou não fechar com uma agência de intercâmbio e com quem fechar. A verdade é que a agência de intercâmbio é uma empresa prestadora de serviço como outra qualquer. Depende do atendimento, da entrega do serviço e da satisfação do cliente. Para todas essas questões, não existem respostas certas ou erradas. Existe principalmente a experiência de cada um. Então, se somos uma agência de intercâmbio, você deve estar achando que a gente vai defender o que fazemos, certo? Errado. Somos sim uma agência de intercâmbio, mas o que vamos falar aqui não retrata a nossa opinião e nem estamos aqui para te vender nada extraordinário. A ideia é mostrar pontos verídicos e sustentáveis para ajudar você a tirar suas próprias conclusões. E aí você deve estar se perguntando: por que uma agência de intercâmbio está propondo você a pensar sobre a contratação de um serviço? Bom, estamos passando por uma fase de mudança mundial. O mercado mudou e está mudando constantemente em uma velocidade surreal. E o que a gente quer mostrar é que não existe lado da agência ou do intercambista. Os dois estão em busca do mesmo objetivo, que é a realização de um sonho. Então, nada mais justo do que fazer com que o papel de uma agência seja transparente e que você, ao contratar um serviço de intercâmbio, seja por uma opção consciente e não a sua única opção. Agora, como a Ana falou, vamos te apresentar uma lista de mitos e verdades para que ao final deste podcast você possa tirar suas próprias conclusões. Para começar, você precisa saber que, por ser uma prestadora de serviço, a agência pode ou não cobrar taxas extras. Por exemplo, para fazer uma cotação ou uma consultoria, e pode também colocar um valor adicional nos produtos comercializados. Não são todas as agências que cobram essas taxas, e nesses casos não existe certo ou errado. Inclusive, isso é uma prática relativamente normal em qualquer mercado. Além disso, Ana, algumas taxas cobradas no mercado são taxas administrativas, ou seja, ao prestar um serviço, o profissional tem o direito de cobrar o valor que ele acha justo pela tua mão de obra, certo? Por exemplo, os despachantes. Sim, outro exemplo a gente pode falar da taxa de câmbio. No intercâmbio para a Austrália, os produtos comercializados estão em dólar australiano. E se a pessoa está contratando o serviço de fora do país, ela deve pagar na moeda do país que ela está. Isso significa que existirá uma conversão de moeda, certo? E aí entra outra diferença, onde cada agência vai comercializar o seu próprio câmbio. E aí mudando um pouquinho de perspectiva, o que muitos não sabem é que uma agência na Austrália vive basicamente de comissões, ou seja, a agência ganha apenas quando o estudante se matricula em alguma escola ou contrata algum outro tipo de serviço. Isso é verdade. E considerando que as agências vivem de comissão, já imaginou a quantidade de atendimentos diários que podem nunca ser remunerados? Pois bem, assim funciona esse mercado de intercâmbio. As agências atendem a todos, sem exceção, clientes ou não clientes. E como a agência não cobra por atendimento, se o aluno não fecha, a agência também não ganha nada. São atendimentos gratuitos que podem durar 6 meses, 1 ano, ou seja, o serviço da agência é prestado e ao final pode não ganhar nada. Detalhe: outro mito é que cursos mais caros geram mais comissão nesse mercado, o que nem sempre é verdade. Portanto, não confunda, por exemplo, quando a agência lhe oferecer uma graduação, um master. A impressão que dá no início é que estão querendo lhe vender algo mais caro. Curso mais caro, às vezes, é sinônimo de algo mais seguro para a aplicação do visto ou algo que pode ser realmente significativo para a carreira do aluno.
Saibam avaliar as consultorias que realmente lhe mostram as oportunidades das consultorias que são apenas comerciais. Até porque bolsa de estudos em universidades podem ser bem mais acessíveis para os candidatos que se matriculam diretamente com as próprias instituições, sem o auxílio das agências. E normalmente não existe preço diferenciado para quem fecha direto com a escola. Lembrando que também não são todas as escolas que aceitam matrículas diretamente de alunos. As escolas que aceitam matricular os alunos diretamente sem o intermédio de uma agência podem ter a vantagem de alguns serviços extras, como por exemplo de acomodação, porém não possuem nenhuma assessoria com serviço de aplicação de visto. E ter um especialista em visto faz toda a diferença na sua aplicação. Até vistos de turistas podem ser negados por falta de informações ou informações equivocadas. As orientações dos detalhes e das documentações podem ser fatores determinantes para se ter um visto aprovado. Então, fazer seu intercâmbio sem o auxílio de uma agência pode até sair um pouco mais barato mesmo em alguns casos, mas chegar em um país desconhecido e ter alguém que possa lhe auxiliar, principalmente com os primeiros passos, não tem preço. Vamos partir agora para o conceito de fechar com uma agência perto da minha casa ou fechar com uma agência que está no local de destino, no caso Austrália. É por isso, Ana, que baseando no que você falou, chegar e ser recebido por alguém que fala a sua própria língua, mesmo considerando aqueles que falam bem inglês, pode fazer toda a diferença. Fê, não dá para negar que falar com alguém que já passou por todas as etapas do intercâmbio transmite muito mais segurança, pois são pessoas experientes e que vivem além da própria experiência, a experiência de todos os outros intercambistas. E há uma diferença bem significativa. Mas a gente também sabe que esse diferencial também não funciona para todo mundo. Alguns intercambistas já têm amigos ou parentes aqui na Austrália e já conhecem a experiência dessas pessoas. Portanto, esse é mais um ponto bem subjetivo que vai depender da experiência que você está procurando. E para aqueles que não possuem nenhum tipo de referência ou continuam inseguros e desejam algo mais, uma agência oferece uma base, ou seja, o que precisar em termos de internet, computador, lugar para descansar, bate-papo, para descontrair, ponto de informação, entre tantas outras coisas. Tudo o que a pessoa precisa estará em um local acessível, pois a maioria das agências ficam centralizadas perto das escolas, estação de trem, pontos comerciais. E aqueles problemas que acontecem fora do horário comercial, no final de semana? Muitas agências disponibilizam os telefones pessoais da equipe que estão sempre disponíveis para serem contactados quando o aluno precisar. Tem também, os serviços extras que muitas agências possuem. Assistência com empregos locais, workshops com temas variados que são importantes na trajetória de qualquer intercambista. Tá, Fê, mas peraí. A gente não falou que ia ser super imparcial? A gente só tá falando de coisa boa que as agências de intercâmbio fazem? É que, na verdade, a gente está retratando o dia a dia da maioria das agências. São serviços prestados normalmente por grande parte das agências. Isso não é um mito. Entretanto, a gente não está aqui realmente para convencer ninguém. O que acontece é que aí sim tem dois lados da história. Nem todas as agências têm todos esses serviços, mas também nem todos os intercambistas buscam por todos esses serviços. Então, vale você saber aquilo que você está procurando e assim escolher o melhor caminho. E hoje em dia, no meio de uma pandemia, alguns intercambistas estão procurando informações para se resguardar em relação à falência. E se a agência falir? Mas a verdade é que é muito difícil você ter uma garantia em relação a isso em qualquer tipo de empresa, não importa se é agência ou escola. A nossa sugestão é que você se baseie sempre em depoimentos ou então conhecendo a história da agência e até indicações para que você faça uma escolha mais assertiva. Então, e ainda falando nesse quesito falência, ainda existe uma outra dúvida, que na verdade não tem correlação, que é o porte da empresa. Se uma agência pequena, média ou grande porte tem mais tendência a falir, qual dessas tem mais tendência a falir? A verdade é que isso não existe. Na verdade, o quesito falência está mais linkado à administração da empresa do que ao porte. Portanto, se decidir fechar com uma agência, sugiro levar realmente em consideração o acolhimento do atendimento, e o tipo de serviço realmente prestado, e não pelo seu próprio tamanho.
Para finalizar, eu acho que vale muito a pena a gente falar de um último tópico. A agência não é imigração, ou seja, a agência é apenas uma intermediária no processo da aplicação de visto. Não significa que a gente tem poder sobre o resultado. É claro que com uma aplicação bem estruturada, junto com as regras da imigração, a probabilidade de ter um resultado positivo é bem maior. Resumindo, uma agência ela pode encurtar o seu caminho de perrengues, poupar seu tempo em muitas pesquisas que nem sempre são de fonte confiável e ainda segurar tua mão nos piores momentos. Então, o que a gente pode concluir nessa conversa é que a sua decisão em contratar ou não uma agência vai depender muito da sua disponibilidade de tempo, dinheiro e segurança em planejar seu próprio intercâmbio. Apenas você pode ter a certeza de qual o melhor caminho a seguir. Enfim, esse foi o nosso primeiro podcast, que dessa vez teve o tom mais informativo do que descontraído. Mas espero de verdade que nosso objetivo de ter levantado os principais pontos e dúvidas ao fechar seu intercâmbio tenha sido sanado. Fiquem ligados, logo voltaremos com muito mais novidades e informação para o seu intercâmbio. Até breve! Tchau, tchau!